Na Web Rádio Amparo, Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo. Olá, meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus! Vamos para o nosso terceiro momento neste mês de outubro, mês missionário, onde nós estamos estudando de uma maneira introdutória o significado da parte teológica, não é? Vamos dizer assim, daquela gavetinha. Vamos imaginar a teologia como se fosse um armário, não é? Como se fosse um armário cheio de gavetas, e aonde cada gaveta significa uma abordagem, uma forma de se aproximar do mistério da salvação de Jesus dado a nós através da sua igreja. E a gente está abrindo essa gaveta da missiologia. Existem outras gavetinhas, como a gente já viu, não é? A gavetinha da bibliologia, a gente falou aí também da eclesiologia, falamos da pneumatologia, algumas caixinhas a gente já abriu, não é? Começamos a abrir, como o estudo bíblico que fizemos. As outras, aos pouquinhos, ao longo do nosso programa Gotas de Teologia, a gente vai abrir juntos e a gente vai aprender muita coisa juntos, ok? Hoje a gente vai para o nosso terceiro e penúltimo encontro. É muito rápido, passa rápido, mas aqui a ideia é essa, é um tira-gosto espiritual, é um tira-gosto, vamos dizer assim, daquilo que existe de mais rico na nossa teologia católica. E a gente vai hoje falar um pouquinho sobre o que é missão, certo? Sempre com esse aspecto introdutório, sempre com essa intenção de descomplicar, de passar de uma maneira leve, mas sem perder a profundidade, como é próprio daquilo que é da nossa igreja. Então vamos juntos? O que é missão? O termo missão, principalmente lá no Novo Testamento, ele vem de uma linguagem apostólica, não é? E vem de apóstolo, apostelo, que em grego significa enviar, em latim, mitere, do qual procede o substantivo missio. E aí vem, então, portanto, terminologicamente, a origem da expressão missão. Não é? Missio Dei, né? Missão divina. Então a gente tem aí uma aproximação terminológica do que significa, do que vem a significar a ideia de missão. Portanto, a evangelização e a missão, eu falei aí Missio Dei, não é? A missão divina. A evangelização, ela está em sintonia com isso, tá? A evangelização e a missão da igreja, elas são obras da Trindade, não é um mero fazer desconectado de um mistério maior que se dá no próprio Deus. A existência da igreja no mundo, ela existe em função das três pessoas divinas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja, ela é povo de Deus, graças ao Pai. Ela é corpo e esposa de Cristo, graças ao Filho, e templo vivo pela ação do Espírito Santo. Portanto, sem comunidade não há como viver autenticamente a experiência cristã, pois a igreja, ela vem da Trindade, que é esse modelo perfeito de comunidade. Eu falei para você nos primeiros encontros que missiologia dialoga profundamente com essa outra gavetinha teológica, por assim dizer, da eclesiologia, o estudo sobre a igreja. Então, quando a gente olha para o mistério da igreja, a gente também começa a tocar neste mistério, nessa graça, nesse conhecimento sobre a dimensão missiológica, tá certo? Da comunidade eclesial. Então, dentro da própria Trindade há uma primeira missão, enquanto o Pai nunca é enviado. Na Bíblia recebem essa denominação de envio o Filho e o Espírito Santo. O Filho, ele é enviado pelo Pai, e o Espírito Santo pelo Pai e também pelo Filho. A gente vai ver lá no Concílio Vaticano II, número 2,
do Concílio Vaticano II, perdão, a gente vai encontrar naquele documento que eu falei para vocês, no decreto conciliar chamado Ad Gentes, aí sim, no capítulo 2 da Ad Gentes, a gente vai encontrar o seguinte: o aspecto missionário da Igreja, ela se origina da missão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, segundo o desígnio de Deus Pai. Ela cumpre seu objetivo em relação a todos os seres humanos. A gente está aí, portanto, no número 2 da Ad Gentes. Vamos nesse segundo momento do nosso encontro de hoje, introdutoriamente, ver os fundamentos bíblicos da missão? Vamos lá? E aí a gente vai concluir o nosso aprofundamento introdutório sobre missiologia na semana que vem, fechando também esse aspecto bíblico, tá certo? Para a gente ter aí um panorama introdutório sobre essa temática. Então, quando a gente vai ver os fundamentos bíblicos da missão, a gente vai perceber que a palavra missão ela não está presente nos escritos bíblicos dessa forma como eu estou dizendo, né? Missão. Porém, quando a gente vai olhar as atividades, o campo semântico da atividade, refletir sobre algumas palavras, o aspecto missionário de uma maneira mais ampla, presente nas palavras e na fé dos patriarcas, dos profetas e dos discípulos, a gente vai começar a ter um panorama, sim, do que vem a significar missão. Ambos os testamentos, tanto o primeiro quanto o segundo, Antigo ou Novo, né? É uma outra forma também da gente se referir, eles falam da fé e do testemunho da convocação do povo da aliança como uma responsabilidade universal para o mundo. Falam da obediência, do serviço, de ser luz do mundo, da conversão, do juízo, da salvação. Perceba que isso tudo faz parte de um anúncio, faz parte de conteúdos, de experiências que são anunciados e são próprios dessa dimensão missionária. É uma saída, assim como a gente viu aí a saída do Filho, que foi enviado, né, do seio da Trindade a serviço do mundo para a transformação do mundo. O Pai e o Filho enviam o Espírito Santo também. Então, essa missão tem sempre esse aspecto de saída para comunicar algo, para transmitir algo, ok? E aí a gente tem aqui esses exemplos temáticos nos testamentos, né, Antigo e Novo, aonde esses elementos aparecem aí de forma muito importante de serem anunciados, de serem transmitidos como uma experiência fundante, nova, originária, sobretudo em Cristo Jesus, quando a gente vai falar do Novo Testamento. Mas agora a gente vai falar um pouquinho da missão no Antigo Testamento, tá certo? A gente não vai encontrar no Antigo Testamento a palavra missão, mas a gente vai ver uma ideia expressa claramente sobre isso no verbo shalá, presente 847 vezes no Antigo Testamento, e que tem esse significado de enviar, mandar um objeto ou uma pessoa com o objetivo de se alcançar algo, uma tarefa, de cumprir uma ordem. A gente vai ver isso em vários trechos do Antigo Testamento, em Gênesis, onde a gente vai ver o envio de alguém com uma função definida, um mensageiro, em Gênesis 24, 7, 40, como a gente vai ver também o envio de palavras em Provérbios 26, uma carta em 2 Samuel. Então, nesses textos a gente tem sempre Yahvé como sujeito e nesse caso o sentido é de enviar ou mandar alguém, tá certo? E existem outros textos também que a gente vai ver isso. A gente vai ver em Juízes, onde Yahvé envia o Espírito. 2 Reis, Yahvé envia a sua instrução e a sua palavra. Então, no Antigo Testamento, de forma geral, a gente vê a gratuidade e a soberania de Yahvé que envia profetas como mensageiros, por exemplo, do povo de Israel. 2
Reis 17:13, Jeremias 7:25, Zacarias 7:12 e várias outras palavras. O verbo missão no Antigo Testamento, portanto, significa convite de todos os povos, com as suas religiões purificadas da idolatria, para a peregrinação escatológica ao Monte Sião, que no imaginário bíblico representa a Nova Jerusalém. Deus como o único Senhor de toda a história de todos os povos. O povo de Israel, nesse sentido, ele vai desempenhar na história a função de testemunho entre as nações do Deus único. É o povo da aliança. Continua sendo o detentor das promessas de salvação para si e para os povos. Essa ideia de luz das nações, por exemplo, vai aparecer em Isaías 42. Meus queridos, a gente vai terminar no nosso próximo encontro algumas ideias fundamentais ainda no Antigo Testamento que se relacionam com esse aspecto missionário, tá certo? Do povo de Deus. E vamos também no próximo programa destacar alguns elementos da missão sob a luz do Novo Testamento. E com isso a gente vai concluir a nossa introdução sobre missiologia. Eu espero que esse bate-papo tenha ajudado você a entender um pouquinho mais sobre o que significa a missiologia e a importância desse tema na nossa vida de fé. A gente se encontra na semana que vem. Um abraço, fica com Deus, a paz de Jesus. Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo.